Você acabou de digitar aí no YouTube ou no Google, como não procrastinar nos estudos? Eu vou te dar a resposta agora. Oi, gente, meu nome é Scarlett, eu sou formada em Pedagogia pela UENF, Universidade Estadual Norte Fluminense. Atualmente faço pós-graduação em Ensino e Interpretação da Libras e atuo como professora de Libras. Mas hoje nós vamos falar sobre como não procrastinar. É muito difícil não procrastinar nunca na vida. Uma hora ou outra você vai ter uma tarefa que você vai querer adiar ela por N motivos. Mas um dos mais conhecidos é quando temos uma tarefa que é muito difícil, ou pelo menos parece muito complicada, ou que é muito grande, e aí a gente fica adiando, porque o nosso cérebro diz: você vai sofrer fazendo isso, então deixa pra depois, não sofra por isso agora, deixa pra depois, depois você vai estar mais animado, depois você vai estar com vontade, deixa pra depois. E aí a gente só vai procrastinando por causa do tamanho e da dificuldade da tarefa. Basicamente, esse é um dos principais motivos, mas existem coisinhas, né, no dia a dia, uma preguicinha ali, outra lá, que a gente acaba procrastinando. Mas então vamos pegar esse primeiro motivo, esse motivo que é maior, e tentar resolver a questão. Então, para dar um exemplo, imagine que você tem uma tarefa para fazer da faculdade, escrita de um texto. Você tem que ler um artigo, talvez um artigo de 8 páginas, nem são tantas, mas você precisa ler aquele artigo e aí precisa escrever um texto baseado nele. Então você não faz ideia de como escrever esse texto e também está com preguiça de ler o artigo. Como que a gente pode resolver isso evitando deixar para depois, evitando a procrastinação? Então, algo que eu sempre digo que é útil, tá? Que eu faço e que dá certo é pegar essa grande tarefa, esse amontoado de coisas que você não sabe como fazer e dividir em pequenas tarefas por dia. Vamos supor que você acabou de receber um e-mail dizendo que você tem que fazer esse trabalho. Então você ainda tem tempo, você tem uns 15 dias pela frente ainda para fazer. Você deu uma olhada, viu que ele se encaixa nesse perfil e aí você não tem ideia do que fazer. Como dividir isso em pedaços para ser feito de uma forma leve, em que você bate uma meta todos os dias, se sinta bem por isso e consiga terminar no prazo sem procrastinar. Então, primeira coisa, tá, que eu faço é como que escreve esse texto? Eu não sei. Então, a primeira coisa que eu vou fazer hoje vai ser pesquisar como faço esse texto, ou no seu caso, como faço essa atividade. Vou pesquisar como faço. Aí eu vou lá, busco no Google, vejo algum vídeo no YouTube e aí descubro como fazer. Faço as minhas anotações de um passo a passo simples que eu posso seguir para poder cumprir a tarefa. E essa é a tarefa do dia que foi encerrada com sucesso. E eu me sinto bem, porque eu me propus a fazer uma pesquisa, descobrir como é feito o trabalho e eu descobri isso. Então tá ótimo, eu cumpri a minha tarefa do dia, tá? O meu cérebro, ele não viu isso como algo difícil, que iria me causar sofrimento. Então, eu simplesmente fiz e encerrou. No dia seguinte eu vou fazer o quê? Eu tenho esse texto de 8 páginas para ler, mas eu preciso fazer uma leitura ativa, porque eu vou escrever uma resenha crítica desse texto. Então eu preciso entender muito bem sobre o que ele fala e ver se ele será útil para alguém, para recomendar isso no final da minha crítica ou não recomendar. Então são 8 páginas, já sei. Vou ler 4 páginas amanhã, 4 páginas depois de amanhã, porque hoje eu já fiz a tarefa do dia. Como que eu faço leitura ativa? Vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, de um vídeo que eu gravei dando 6 dicas de como fazer uma leitura ativa. Assiste o vídeo que vai te ajudar muito, tá? Porque para tudo a gente precisa ler. Então saber fazer uma leitura ativa é muito útil, tá bom? Então depois desse vídeo vai lá e assiste. Fiz a leitura ativa do dia. Ok, cheque, meu cérebro não achou difícil, nada em mim disse que eu iria sofrer fazendo aquilo ali. Eu não precisei de uma super motivação, eu não precisei exercer tanta força de vontade. Eu simplesmente fiz. Era uma coisa simples, 4 páginas, eu li, fiz minhas marcações, fiz ali minhas anotações sobre o texto, para poder fazer a resenha depois, tá ok.
Acabou. E eu fico feliz, porque é mais uma tarefa que eu cumpri. No outro dia, eu termino de ler o texto. Mesma coisa, faço minhas marcações, faço ali anotações na margem, né? Fiz minha leitura ativa, entendi o que o texto queria dizer, ok. No dia seguinte, eu começo a escrever minha resenha. Então eu falo sobre o autor, falo sobre o texto, falo sobre para quem aquele texto é indicado, ok? Dou ali meu ponto de vista crítico no finalzinho e tá ok. Concluí. Só que eu tô insegura, eu não sei se ficou bom, porque foi a primeira vez que eu fiz. Então eu ainda tenho tempo. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aquele texto ali para no outro dia eu ler. Aí eu vou corrigir algum erro de português que eu encontrar, né? E também vou ver se o texto ficou interessante para quem vai ler, se tá dentro daquilo que está sendo pedido na atividade, se está correto. Do meu ponto de vista, leigo, né? Eu não sou o professor, eu sou o aluno que está fazendo a atividade. Vejo se está tudo bem, se está ok, tá certo, segui o passo a passo, tá dentro do que foi pedido, corrigi os erros de português que eu encontrei. Então eu vinha. Então eu gastei aí. Eu tinha 15 dias para fazer uma atividade e eu gastei aí 5 dias para fazer, que eu fiz um pouquinho todos os dias. E fiz bem feito. Eu li, eu entendi e eu escrevi e corrigi meu texto. E como são coisas pequenininhas para fazer durante o dia, eu posso aí dentro do meu ciclo de estudo, se você não sabe como fazer um ciclo de estudo, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você assistir, tá? E aprender a fazer um ciclo de estudo. Então, dentro desse meu ciclo de estudo, eu tinha aquela disciplina, tinha esta atividade que eu fiz e ainda consegui ver um pouco das outras disciplinas que eu também preciso dar conta no meu semestre. Tá vendo como pegar algo grande e dividir em pequenas partes, pequenas metas diárias para atingir um objetivo maior funciona? Porque não fica pesado, não é difícil. Você não vai ficar pensando assim, meu Deus, eu vou trabalhar nisso o dia inteiro e no final do dia ainda eu não vou ter terminado. É isso aí que desanima a gente e faz a gente procrastinar. Estamos falando, óbvio, né, de atividades, estamos falando de faculdade, de vida de estudante. Essa é uma dica para você que está na faculdade e fica procrastinando nos estudos. Mas ainda existem outras coisas que podem ser feitas para você evitar procrastinar na vida, tá bom? E isso é ter um motivo. Do meu ponto de vista, as pessoas confundem motivo, motivação, com força de vontade. A força de vontade, imagina que você está começando uma dieta e você está super empolgado para começar aquela dieta. E vai super bem no primeiro e no segundo dia, porque você está empolgado, você está cheio de força de vontade. Só que essa força de vontade, ela é limitada. Vai chegar uma hora que você vai cansar e você não vai conseguir dar sequência, tá? E aí você para. Se você não tiver um motivo, um objetivo, um porquê, você vai desistir. Se isso não estiver, obviamente, claro na sua mente. Porque às vezes você começa uma dieta, vai aí 2 dias, você quer emagrecer uns quilos, mas você perde isso de vista, esse porquê, esse motivo, você perde ele. A força de vontade acaba e leva embora o seu porquê, leva embora o seu motivo. E aí você desiste do seu projeto, ou desiste de qualquer coisa, ou começa a procrastinar naquilo, deixando para depois e o depois nunca chega. Então o que você pode fazer? Ter claro o porquê que você quer aquilo, tá? Por exemplo, você está estudando, você fez o vestibular, entrou na universidade. Por quê? Porque você quer se formar, quer ser um profissional daquela área, você quer ser um bom profissional, ter um bom emprego, ter seu dinheirinho, você quer viver sua vida com esse salário e dessa forma. Foi isso que você planejou para o seu futuro. Então, você tem um porquê. Quero me formar, me tornar um bom profissional e trabalhar na área. Quero me formar. Então, você tem que se focar nisso aí. Quando você pega uma atividade, você tem atividade para fazer, tem livros para ler, você tem que sair de casa no frio para ir para a faculdade, enfim, para ir para a escola, você tem um porquê, então você não vai procrastinar, você tem um motivo. Aí você não tem vontade, tá? Mas você tem um motivo. Entendeu a diferença? Às vezes a gente quer algo, as coisas ficam meio difusas e a gente perde de vista
o nosso objetivo, o porquê que a gente quer aquilo, e daí a gente não tem mais vontade de fazer aquilo. Mas se a gente tiver claro o porquê, o motivo, a gente vai usar, junto com essa motivação mínima, a nossa disciplina para fazer. E não vamos procrastinar. Então, se eu tenho que ir para a escola todos os dias, se eu tenho que estudar 4 horas todos os dias, se eu tenho que estudar 6, 8 horas todos os dias, porque eu quero fazer o tal vestibular, e eu tenho muito claro por que eu quero fazer isso, mesmo sem vontade, isso vai servir de motivação para eu usar toda a disciplina que eu tenho ou disciplina que eu não tenho, que eu vou me forçar a ter, que eu vou treinar o meu cérebro para ter. Vocês estão entendendo? Comente aí se vocês estão entendendo ou se tá confuso o que eu tô falando. Tá? Então existe aí, recapitulando, uma grande tarefa que você pode dividir em partes pequenas e ir fazendo um pouco todos os dias e evitar procrastinar algo grande, pequenas coisinhas todos os dias, muito mais fácil de fazer, muito mais satisfatório. E você também pode ter bem claro na sua mente os seus motivos, os seus porquês de fazer algo, de estar nessa vida, de viver essa vida. Entendeu? Tá difícil, é muito cansativo, eu só tenho final de semana para dormir um pouco mais, mas mesmo assim eu tenho outras coisas, tenho filho, tenho casa, tenho trabalho, tenho estudo, são muitas coisas, eu acho que eu não vou dar conta, e aí uma coisa eu deixo para trás e acabo procrastinando em tarefas, em leituras, em estudo, mas se eu tiver claro o porquê, não, eu vou fazer isso por causa disso que eu quero, então eu vou exercer a disciplina. Eu tô lendo um livro muito bom que é Can't Hurt Me. O nome é em inglês, né? Então, né, não sou fluente, sai isso aí mesmo. Eu vou colocar aqui a capa do livro na tela para vocês verem. Então, nesse livro, David Goggins, que é o dono da história, autor do livro, ele conta como ele treinou o seu cérebro para dar mais de 40% de si mesmo em tudo aquilo que ele faz. Mesmo sentindo dor, mesmo sendo muito difícil e parecer impossível fazer certas coisas, ele conseguiu por causa dessa força mental, por treinar, por calejar o cérebro dele, né, como ele disse. Então, tendo um motivo em mente, você consegue fazer todas as coisas com disciplina e não procrastina. Então, eu recomendo que vocês leiam o livro, também vou deixar aqui na descrição, tá, do vídeo, o link para vocês acessarem, lerem a sinopse, ver se interessa o livro. Eu não sei se tem uma versão em português, eu encontrei, na verdade, mas não sei se é oficial essa versão em português. Dá uma olhadinha lá no site, que eu vou deixar o link aqui embaixo, ver se vocês conseguem encontrar também, tá? Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha aí com seus colegas que precisam aprender a ter mais disciplina, a procrastinar menos ou a não procrastinar. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que tenha feito sentido para vocês. Tchau!